Pô, Emílio, mas é um vírus. Não dá pra fazer vacina. E aqui a gente precisa ter um papo sério. E esse papo... porque antes a gente não tava falando Não, sério. antes era a gente começou cantando a música da Xuxa. Mas é um papo sério sobre doenças de países pobres. E é muito real essa informação. Então, quando a gente pega doenças de países pobres, como dengue, como febre amarela e outras doenças que acometem países pobres, se a gente for pegar, são esses países que estão acontecendo dengue, isso inclui o Brasil, a gente percebe que o resto do mundo, que é quem tem grana, não vai voltar os seus olhos para resolver esse tipo de doença. E às vezes são doenças que matam milhões de pessoas. Então, Emílio, por que não tem uma pesquisa tão grande? A gente tem pesquisa sobre dengue no Brasil, sobre vacina no Brasil. Nós vamos falar... Em outros países também. Oi? Em outros países também. Mas a gente tem, só que você não tem um interesse tão grande, por exemplo, dos grandes centros de pesquisa nos Estados Unidos. Como, sei lá, dos grandes... combate à AIDS, como no combate à AIDS, ou como Covid, que você teve um investimento maciço desses países Covid foi para resolver. Né? Isso, mas será que dengue não seria emergencial se acontecesse na Alemanha? Ou se acometesse nos Estados Unidos inteiro? Já então, teria mas aí eu acho assim, seria emergencial, mas acho que exatamente por causa dessa questão da demora do contágio... Não, também, né? São doenças diferentes. Talvez o mosquito já estivesse erradicado desses lugares e você não precisasse da vacina. Não, por isso que essas são doenças consideradas doenças tropicais negligenciadas. Exato. Porque... Quem se interessa? Por isso que a gente tem que correr atrás, né? Camila, você quer dizer que a gente deveria investir em pesquisa em vacina brasileira? A gente deveria e investe. Sim. E você tem o Centro de Estudo de Doenças Tropicais lá na Dr. Arnaldo, que é grande, né? Lá tem investimento. Só que a hora que a gente olha esse investimento de outros países, isso não acontece. Então, o que a gente faz dessa análise é que o desenvolvimento de uma vacina para dengue, para esse vírus, ele foi mais lento do que para de outras doenças. Então a primeira vacina realmente aprovada para isso, que começa a ser discutida e começa a ser oferecida, é uma vacina que só apareceu em 2015. Então a gente está falando de uma doença que a primeira descrição dela foi em 1000 anos antes de Cristo, e a gente está falando de 3000 anos depois e 150 anos de desenvolvimento de vacina para surgir a primeira vacina. Era uma vacina de DNA. De DNA recombinante. DNA recombinante e vírus atenuado. E vírus atenuado. Os dois juntos. Os dois juntos. Eram as duas tecnologias da mesma vacina. Maldita essa doença, hein? Então, precisa juntar tudo isso. Na época eles achavam que precisava juntar tudo isso. E aí você tem essas duas tecnologias para desenvolver essa vacina. Ela foi licenciada em 2015. Alguns países toparam. Mas ela não... Assim, ela até veio para o Brasil, mas só em... clínicas particulares. Não foi no Brasil que desenvolveu. Não foi no Brasil. Essa não é do Brasil. Essa não é do Brasil. Essa foi desenvolvida por um laboratório que estava no México. Isso. Não vou citar o nome do laboratório, mas... Foi no México que foi desenvolvida. E ela veio para o Brasil para clínica particular, mas ela não entrou no SUS. Entendi. Porque ela tinha um problema. Um problema não, ela tinha uma característica que ela tinha uma relação com dengue hemorrágica, ou seja, com essa dengue mais forte, em pessoas que não tinham tido dengue ainda. Então ela era muito eficiente. Eu lembro disso. Então ela era muito eficiente para uma pessoa que era soropositiva para dengue, que já tinha tido dengue uma vez, mas a pessoa que não tinha tido ainda... Então isso mostra uma coisa interessante dela, porque de fato, a pessoa que já teve dengue uma vez é aquela que tem que ter mais medo de ser picada de novo. Sim. Então faz sentido que você dê a vacina numa pessoa que já teve dengue. Sei lá, o vovô teve dengue. Isso. Putz, não deixa ele ter de novo, dá a vacina no velho. Tem uma certa lógica nisso, mas a vacina... Mas insuficiente, de fato. E o SUS olhou para isso, fez a análise, e através do Ministério da Saúde, e achou-se melhor não colocar isso no nosso calendário vacinal. Eficiência geral, e a gente tem que falar de eficiência geral, porque a dengue tem 4 sorotipos, tem 4 vírus, né, tipos de dengue. E tem do 1 ao 4. Dengue 1, Dengue 2, 3 e 4. E aí, quando eles fazem os testes, eles vão vendo a eficácia para cada um desses tipos, cada um desses sorotipos. Mas eles lançam também uma eficiência geral. E a eficiência geral dessa primeira vacina era perto de 60%.
Então, então a gente junta essa questão da eficiência, que é uma boa eficiência, 60%, mas o risco foi avaliado que ele não valeria a pena para a nossa população. A gente precisava ver o parecer técnico disso, está disponível no site da Anvisa. Quem quiser e estiver assistindo, é só procurar o site da Anvisa que você vai ver esse parecer. E aí em 2023 chega uma segunda vacina com todos os testes, tudo certinho. Essa vacina é apresentada para a Anvisa, uma vacina produzida por uma empresa japonesa de vírus atenuado, então só o vírus enfraquecido, com uma eficiência. Japão já prevendo que a dengue vai chegar lá. Muito provavelmente, vai chegar lá. Com 79... Talvez não, a eficiência geral é de 80 e poucos por cento. De 80 e poucos Talvez por cento. em Okinawa já tenha chegado, Talvez. mas aí o governo japonês não ia ligar, não ia dar a mínima, né? Então, acho que é 80,2, alguma coisa assim. Com uma eficiência de mais de 80%, e essa vacina é apresentada à Anvisa. A Anvisa, já entendendo que dengue é algo muito importante, aprova em caráter emergencial essa vacina, pedindo mais dados, como aconteceu com a vacina contra a Covid, mas aprovando essa vacina. Então, a vacinação no Brasil começa agora em 2024, principalmente voltada para crianças acima de 10 a 15 anos, mais ou menos, porque é nessa faixa de idade em que a dengue tende a ser mais perigosa. Então, como que você escolhe quem vai tomar vacina? No caso da Covid, eram idosos, porque quem morria de Covid eram idosos. Principalmente. No caso da dengue, quem sofre mais com dengue são adolescentes. Pré-adolescentes e adolescentes. Então, nessa primeira leva de vacina, quem vai ser vacinado são essas crianças de 10 a 14 anos. E daí depois a Anvisa vai determinando outros grupos de risco para ampliar essa vacinação. Isso já pelo SUS. Isso já pelo SUS, porque nas vacinações particulares você pode tomar vacina quando você quiser. Então, você tem duas coisas andando em paralelo. Você tem essa vacina da fabricante japonesa que chegou, que foi comprada pelo governo brasileiro. Isso. E, em paralelo, você tem a vacina brasileira. Isso. E aí que está aí na reta final. E aí você tem o desenvolvimento da vacina brasileira também de vírus atenuado, também com uma eficiência perto de 80%, que está sendo desenvolvida pelo Butantan. Legal. E que tá para entrar no mercado agora entre 2024 e 2025. Então, o que eles falaram é que parece que os estudos terminam em 2024 e vai para o SUS em 2025. Isso. Daí o SUS tem que aprovar, passa pelo mesmo processo. E tem algumas vantagens, que nem aquela tinha essa questão, né, de pessoas soronegativas talvez desenvolverem complicações com a questão da dengue hemorrágica. Nessa vacina japonesa não tem isso, e na vacina brasileira do Instituto Butantan também não tem isso. Não acharam nenhuma evidência para isso. A primeira vacina era de 3 doses, a japonesa é de 2 doses, e a brasileira do Butantan é de uma dose só. E isso muda, ser de uma dose é fundamental, porque você tem uma taxa de pessoas que não tomam a segunda dose que é relativamente alta. Você tem que refazer uma campanha. Então, se for uma dose só, é importante. Como é bom existir o Butantan, é fenomenal. É fenomenal. Ai, fenomenal. Caramba, dá um alívio cada vez que eu penso. Puta, nós temos o Butantan, caralho, ainda bem né? que a gente tem o Butantan, é muito foda.